Vamos ler então. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. É Gálatas 6:7. Vamos dizer de novo? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Podemos assentar. Eu quero nesta tarde conversar com você sobre semeadura. Amém? Olha o que eu quero dizer para vocês. Pela palavra de Deus, nada acontece na sua vida de colheita se você não plantar primeiro. Não tem uma forma de funcionar as coisas segundo a visão de Deus se você não plantar. Porque toda a existência do cristianismo está fundamentado no plantar. Deus teve que fazer uma semeadura muito boa e plantar uma semente muito valiosa para que você que está aqui nesta tarde pudesse colher os frutos da vida eterna, os frutos da salvação. Se não tivesse plantado essa semente, você não estaria colhendo o que você está colhendo agora, o direito de vida eterna, pelo simples fato de acreditar daquilo que ele fez em favor da sua própria vida. Eu quero pegar alguns versos aqui, só para você poder mais ou menos acompanhar o raciocínio e se situar para poder entender isso aí. A palavra de Deus diz uma coisa interessante, lá em João 3,16, que é um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento. Diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito na palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quando você lê esse verso aí, você pode perceber que para que tenham vida eterna, primeiramente ele teve que dar. Ele teve que dar alguma coisa para que você pudesse realmente ter essa colheita da vida eterna. E o que ele deu? Ele deu a melhor semente que ele tinha, que era exatamente o seu filho. E você sabe que todas as vezes que você planta uma semente, a semente morre, depois que ela morre é que ela produz o fruto. E o Senhor Jesus Cristo, quando foi entregue por nós, ele foi semeado exatamente para que nós que somos a lavoura de Deus, pudéssemos então frutificar, colhermos frutos, fundamentados exatamente nessa semente que foi plantada pelo próprio Deus. Às vezes as pessoas não entendem como é que funciona isso, mas todo o reino de Deus, todas as coisas de Deus, funcionam exatamente fundamentado nesse princípio, de dar para poder receber, de plantar para poder colher. Se você não consegue plantar nada, você não vai colher aquilo que você não plantou. E a palavra de Deus, ela tenta deixar muito claro para nós que nada nós vamos conseguir colher se nós não plantarmos primeiro. As coisas não funcionam para nós sem que primeiro venhamos plantar e depois de plantar podermos colher. Quando Deus quis semear essa semente da vida eterna em nós, ele teve então que pegar a sua melhor semente, que era exatamente Jesus Cristo, e ele fez o quê? Ele deu essa semente. Ele primeiro deu para a gente poder colher essa vida eterna, primeiro teve que ser dado alguma coisa. E quando ele deu exatamente a sua melhor semente, nós então passamos simplesmente a nos beneficiarmos disso, através de todo um projeto de Deus, que veio através de semear a sua melhor semente. Aí você, para poder entender como é que funciona isso, como é que Deus entende essas coisas relacionadas com a vida espiritual, vamos ver o próximo verso, que diz que nós somos lavoura de Deus. Que eu, você, nós que estamos aqui, somos lavoura de Deus. Para que é que serve lavoura? Serve para plantar semente. Todo mundo que tem uma lavoura tem como propósito de plantar semente dessa lavoura, exatamente para que aquela semente plantada possa frutificar. E nós então, como lavoura, tivemos a semente plantada em nós, para que pudesse então se frutificar em nós aquilo que nós chamamos de vida eterna. Olha o que diz a palavra. Digam comigo, pois nós somos o quê? Cooperadores de Deus.
Vocês são o quê? Lavoura de Deus e edifício de Deus, uma construção de Deus. A lavoura onde é plantada exatamente essa semente que vai realmente gerar a vida eterna. Aí você para e diz assim, mas o que é vida eterna? Geralmente todas as nossas preocupações, elas estão voltadas para essa vida aqui. Todo mundo que está aqui está pensando somente numa coisa: conquistar isso, alcançar aquilo, se beneficiar daquilo. Talvez você tenha na sua cabeça alguns projetos muito pessoais, projetos profissionais, e você está se preparando cada dia mais para viver, como somos nós. Mas uma coisa que não é comum para nós é a gente se preparar para morrer. Apesar da morte ser uma realidade da vida de qualquer um de nós, que um dia ela vai chegar, queiramos ou não, a gente não está muito preocupado com isso, não. A gente está preocupado em se preparar para viver, e às vezes nós somos surpreendidos, porque chega o momento de nós partirmos para um outro plano, e muitas vezes a gente se preparou tanto para viver, que às vezes não estamos preparados para morrer, e a vida eterna existe exatamente com um propósito de nos preparar para tudo aquilo que vem depois, para essa fase da nossa vida que vem depois, que é o que nós chamamos de a terceira fase. Por que a terceira fase? Eu vou explicar para vocês. A primeira fase da sua vida, você vive da barriga da sua mãe. Você vai, começa a crescer ali, e você é muito adaptado lá. Você vive lá tranquilo. Se alimenta pela sua mãe, os nutrientes que você necessita, a mãe dá para você, e você vive lá no meio do líquido amniótico. Você não precisa respirar, porque você vive uma fase da vida diferente dessa aqui. Só que lá tem um período para você viver, tem um tempo. E o tempo que você vive na barriga de sua mãe é de 9 meses. Depois de 9 meses, às vezes pode acontecer de anteceder, até 6 meses, às vezes acontece. A natureza diz que você tem que passar para a segunda fase da vida, que é essa fase que nós estamos agora. Quando a gente passa para essa segunda fase, que a gente vem, a gente não quer vir muito, não. Nós somos bem adaptados lá na barriga da mãe, mas a natureza diz, está na hora de passar para a segunda fase. Aí começa a vir as contrações e o organismo da mãe da gente começa a trabalhar para poder nos colocar nessa segunda fase. Quando a gente chega aqui, a gente não quer vir muito, porque a gente não sabe nada do que acontece aqui. Não sabe nada, assim como a gente não lembra hoje do que nós vivemos lá ou do que nós passamos na outra fase, né? Às vezes é necessário usar recursos psicológicos de regressão para você poder mais ou menos revelar o que você viveu, se viveu algum trauma enquanto estava na barriga da mãe, mas a priori você não lembra tudo, porque está tudo no seu inconsciente. Está tudo recalcado lá na cabeça que você não lembra. Mas só que a natureza diz que está na hora de você passar para a segunda fase. Você chega chorando, porque você não queria vir. Quando você chega aqui, você começa a experimentar uma nova forma de vida, diferente daquela que você vivia. Lá você não respirava, lá você vivia dentro de um líquido. Quando você passa por essa fase, seu pulmão abre, deve doer muito, a gente não lembra, mas imagine o pulmão da gente fechadinho, e quando o ar entra, abre, se expande tudo, e a gente vai e começa a chorar, e respira e começa a viver aqui como nós estamos vivendo aqui agora. A ciência diz que hoje, nessa segunda fase, a média das pessoas vive em torno de 73 anos. A maioria das pessoas, antes dos 73 anos, passam para a terceira fase. Porque a média de vida do brasileiro está entre 73 e 74, é a nossa média de vida. A maioria
Antes de chegar em 73, chegar em 74, ele já passa para a terceira fase. Eu fico contando no dedo, eu estou com 67, eu fico assim meio apavorado. Mas você passa, essa é a média. A média. A maioria das pessoas vão. Alguns conseguem romper a barreira dos 74, alguns chegam a chegar no 80, alguns chegam no 86, alguns chegam no 90. Mas é uma minoria que consegue chegar a tudo isso aí. É uma minoria. A maioria, antes dos 73, está indo. É a média. E eu fico pensando, o que é que a gente faz para poder viver um pouco mais? Eu acho que Deus tem plano. Só que eu tenho prestado atenção numa coisa que me chama muita atenção. Quase todas as pessoas que eu conheço que têm 86, 90 anos, elas são magras. Eu fico lutando para emagrecer, não consigo, porque eu percebo que é todo mundo que tem 86, viu, pastor Mateus? Que tem 88, são bem magrinhos, são bem magros. São bem magros. Eu tenho na igreja lá um senhor de 86 anos, ele tem a barriga de tanquinho, ele é magrinho, fininho, né? Parece que um dos segredos para poder passar a barreira dos 73 é ser magro, né? Mas o certo é que Deus tem a hora certa para poder chegar a esse momento. Eu espero que sim, né? Então veja bem uma coisa. Então você vai, chega um momento em que a natureza diz assim, está na hora de passar para a terceira fase. A gente também não quer. Assim como a gente não queria passar da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, tudo é muito bom. Se eu perguntar aqui, quem quer ir para o céu? Todo mundo vai levantar a mão. Eu vou dizer, eu falar, você quer que eu ore agora para você agora? O pessoal, não, agora eu não quero. Ninguém quer ir. Todo mundo quer ir para o céu, mas quando chega na hora de dizer, então vamos fazer uma oração para você ir logo, o sujeito não quer ir, por quê? Porque Deus colocou em nós um dos maiores instintos que o ser humano tem, é o instinto de preservação. A gente, para ficar vivo, a gente faz qualquer coisa, a gente escala muro, pula muro, atravessa o mar, nada, faz qualquer coisa, mas a gente quer preservar a vida da gente, por quê? Porque Deus colocou em nós esse instinto que é o mais forte, que é o instinto de preservação. Quando você se sente ameaçado e percebe que a sua vida está em risco, você corre, você dribla, você tenta fugir, porque Deus colocou isso em você, esse instinto de preservação está na gente, está em todo ser vivo. Então a gente não quer ir, nós não queremos ir. E quem colocou em nós esse desejo de ficar foi exatamente Deus. Mas chega a hora em que Deus diz, tem que ir. A gente só consegue adiar o dia. Cada dia que nós vivemos é um dia menos. Eu tenho um monte de amigos da minha idade que a maioria deles já foram. E às vezes eu tenho um grupo que eu estou conversando com eles, eu pergunto para eles assim, quem é que tem a próxima senha? A gente nem sabe, né? A gente fica perguntando, porque já foram mais ou menos 4, nós somos uns 8, 4 já foram. Aí todo mundo fica, quem é o próximo? Só na Covid foram 2. E a gente fica brigando, de quem é a senha? Eu digo, olha, tomara que não seja minha, eu falo para eles assim, porque todo mundo sabe que daqui a pouco um vai. Você não tem como mudar essa realidade. E quando chega a hora de ir, você pode ter o TI no ar, pode ter o melhor plano de saúde, pode ir para os Estados Unidos, pode ir para onde for. Quando chega a hora que Deus chama, seu dinheiro não resolve o problema, sua posição não resolve o problema, seu nome não resolve o problema, porque chegou a hora de ir e tem que ir. E não há nada mais democrático do que a morte, porque ela leva os ricos e leva os pobres também. Eu li uma certa ocasião uma coisa que me chamou muita atenção. O fundador da Rede Globo, por exemplo, ele tinha 90 e poucos anos, mas ele queria ficar vivo, porque ele administrava um conglomerado de US$ 1,5 bilhão, que é toda a estrutura da empresa que eles têm. E por conta dessa preocupação de administrar toda uma estrutura de 1,5 bilhão, o camarada fica muito que ele não está vivo para poder estar ali realmente administrando aquela conquista dele. Eu li que ele fez o quê? Como ele tinha dinheiro, ele montou uma UTI dentro da casa dele, lá no Cosme Velho. Montou uma UTI
E tinham médicos que se revezavam de plantão para esperar ele ter qualquer mal súbito, porque se diz, por exemplo, na medicina, que se o sujeito tiver um ataque cardíaco, em 5 minutos, se ele for muito bem atendido, ele pode reverter a situação do infarto. Então, ele tinha médicos de plantão, porque ele tinha dinheiro para fazer isso. Tinha uma UTI em casa e tinha médicos que se revezavam exatamente para poder estarem presentes ali, diante de qualquer mal súbito que ele viesse passar. E não deu outra, teve um dia que deu. E o doutor Roberto Marinho, como era chamado, estava lá e teve um mal súbito, os médicos estavam lá. Os recursos todos estavam lá. O dinheiro estava lá para resolver o problema e para viabilizar a vida. Mas quando deu, os médicos não conseguiram mudar uma realidade, não conseguiram reverter uma situação de morte. O que prova, então, que quando você é chamado, você vai. Você está entendendo? Você não tem como fugir dessa realidade. Se isso é uma realidade na minha vida, na sua vida, e isso não tem como mudar, Jesus morreu exatamente para isso, para não deixar você morrer, porque ainda que você morra fisicamente, mas a proposta da palavra de Deus é essa, que morre a carne, mas o teu espírito vai viver eternamente ao lado de Jesus. Diga glória a Deus. É para isso que a gente serve a Deus. Talvez a gente pense assim que o melhor da vida com Deus está nas bênçãos, nos benefícios que possamos receber, mas o melhor da vida com Deus está exatamente na proposta de vida eterna, de salvação. Essa foi a razão principal pela qual Jesus Cristo morreu. Fazer de você uma pessoa abençoada, fazer de você uma pessoa bem-sucedida, fazer de você uma pessoa com a capacidade de vencer as suas dores. Porque isso é, sem dúvida alguma, uma das coisas que Deus consegue forjar na gente, que é exatamente o comportamento, a atitude de um vencedor. Porque toda pessoa que não consegue ser um vencedor, ele não consegue sobreviver nesse mundo que nós vivemos aqui, porque a própria palavra de Deus nos adverte que esse mundo aqui é muita pressão, é cheio de aflição, é cheio de dificuldade. Se você não tiver exatamente a capacidade de poder lidar com as lutas, com as adversidades da vida, você não consegue sobreviver muito tempo, você surta, você se quebra, você acaba com você mesmo, se você não descobre a capacidade ou meio pelo qual você possa vencer as suas dores. Que é exatamente fazer de você um vencedor. Vocês estão entendendo? Olha o que diz aqui em João 3, João 3, agora deu branco aqui, porque esse aqui não estava anotado ali, e eu perdi na minha cabeça. Mas um texto da Bíblia que diz, procura para mim, essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz, disse Jesus. Tudo que eu tenho falado para vocês é para que vocês consigam ter paz em mim. Aí depois ele diz, no mundo que vocês vivem, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, disse ele, tentando dizer para você que pelo fato de você estar com ele, envolvido com ele, enquanto você estiver aqui nessa vida, ele vai capacitar você a ser um vencedor. Amém? Quem quer ser um vencedor, diga amém. E o que é um vencedor? É aquele que consegue lidar bem com as suas dores. Por isso que o nome diz o quê? Vencedor. Vocês estão entendendo? As dores que você não tem como escapar delas. As dores que você acaba adquirindo dentro de casa, as dores que você adquire nos seus relacionamentos, as dores que você adquire nas suas convivências, as decepções sofridas, tudo isso causa dor. Você vai vendo que durante a tua vida existe um processo de situações que te causam dores, mas essas dores que você passa, elas não vão acabar com você, não vão matar você, não vão fazer você sucumbir, porque você tem Jesus Cristo com você, te ajudando a viver essa segunda fase e, consequentemente, superando as dores que você realmente precisa superar para se manter de pé e não tombar, não cair. E quando você está com Ele, nessa fase aqui,
você consegue vencer as dores que se apresentam na tua própria vida. Ele pega, faz o quê? Ele consegue forjar em você o perfil de um vencedor. Diga glória a Deus. Achou o verso? Está aqui, é João 16:33. Deu branco. Vamos ler junto? Estas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é exatamente isso que ele quer, que você não desanime, porque essa vida aqui, por mais que ela seja cheia de dificuldade, você quer continuar nela, mas você vive realmente lidando com situações de dores, e para você poder viver melhor aqui, ele capacita você em ser um vencedor, a vencer as suas próprias dores, para poder sobreviver debaixo da força e da bênção dele. Diga glória a Deus. Mas aí tem uma hora que passa, tem que passar para a terceira fase. Aí a gente fica, não quero, eu não sei como é lá, eu não sei como é que eu vou viver lá. A Bíblia diz que é melhor do que aqui. As pessoas que tiveram a oportunidade de ir do outro lado, como o apóstolo São Paulo, ele foi e ele disse que ele ficou maravilhado quando ele chegou do outro lado. Ele nem queria voltar, mas ele teve que voltar para poder cumprir a missão dele. Mas disse, do outro lado é muito melhor. Mas a gente ainda não quer ir. Por que Deus não deixa a gente conhecer o outro lado? Para a gente não perder o interesse por essa vida que nós temos que cumprir a nossa fase aqui. Porque se a gente visse o outro lado, aí a gente ia se desinteressar totalmente por essa fase que nós estamos aqui. Aí Deus veta. São poucas coisas que nós sabemos. O que é que nós sabemos? Primeiro, a gente sabe que existe um lugar. Jesus disse, na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu ainda ia dizer para vocês que vou preparar um lugar para vocês. Mas o lugar já está preparado, disse Jesus. E a Bíblia diz que a gente vai para o céu. O que é o céu? Quando você lê a Bíblia, você percebe, por exemplo, que essa palavra céu, ela nunca está escrita no singular. Ela sempre está no plural. Pode ler, sempre está lá. Céus, céus, céus. Por que céus? Porque é mais de um. Você sabe quantos céus são? 7. Você sabe quantos a gente conhece? Só 2. São os 2 céus que a gente conhece, segundo a teologia. Depois desses 2 que a gente conhece, ainda existe mais 5. O lugar para onde a gente vai é chamado do terceiro, o terceiro céu. É o que diz a Bíblia. Onde foi o apóstolo São Paulo. Que ainda não é a morada de Deus. É um lugar que a gente fica. Como é que se classifica essa questão relacionada com o céu? Primeiro céu é o céu das aves. É onde as aves têm um limite de poder voar. É chamado céu das aves. O segundo céu é o céu dos astros. Onde está a lua, onde estão os planetas, é o céu que nós temos conhecimento, que a gente vê através da luneta, a gente vê a lua. Esse é o segundo céu. Mas o terceiro céu vai além desses planetas. Agora, como é que a gente vai para lá? A gente realmente não sabe. A Bíblia diz que Jesus foi. Essa semana eu estava dando um estudo aqui de manhã, expliquei para os irmãos que uma experiência científica feita para dizer quantos quilos tem o espírito da gente, a medicina descobriu em 1907 que o espírito da gente tem 21 gramas. Se tem 21 gramas, para voar rápido deve ser muito ligeiro. Essa experiência foi feita por um médico que eu dei o estudo, eu me esqueci o nome dele agora aqui, foi de manhã que eu estava dando o estudo, e ele fez uma experiência num hospital, onde tinham muitos doentes terminais. Ele colocou todos os doentes deitados na cama sobre uma balança de precisão. E ele percebeu que todas as vezes que uma pessoa morria,
a balança ficava mais leve, 21 gramas. Todos era igual, 21 gramas. Morria, 21 gramas a menos na balança que ele colocava de precisão. Cada pessoa que morria era 21 gramas, e ele então chegou à conclusão, em 1901, 1907, ele chegou à conclusão que quando o espírito sai, o peso do espírito que está em nós é de 21 gramas. Vocês estão entendendo? E vai embora, sobe para um lugar que a Bíblia chama realmente, que é o lugar que Jesus chamou de quê? De paraíso. Foi isso que Jesus falou com aquele ladrão que estava do lado dele. Jesus conversou com ele, quando ele se arrependeu, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino? Jesus disse: pois é, em verdade eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então existe um lugar. E esse lugar que existe, chamado paraíso, baseado pela própria palavra de Deus, é alguma coisa que foi feito para aqueles que vão viver a vida eterna. Diga glória a Deus. Por isso que Deus teve que dar a sua melhor semente para poder plantar na lavoura que somos nós, a melhor semente, consequentemente, para a gente colher o melhor fruto, que é exatamente o fruto da vida eterna. Mas às vezes as pessoas querem igreja para resolver problema, mas não querem compromisso com Deus. Querem igreja para resolver as suas dificuldades. E não é assim, não. Isso aí é secundário. A intenção principal de Deus é dar a vida eterna, resolver problema, dar solução para você. A Bíblia diz que quando você se envolve de fato com Deus, que se relaciona com Ele, você nem precisa pedir mais nada. A Bíblia diz que Ele mesmo acrescenta pelo fato de você estar envolvido com o reino de Deus, com as coisas de Deus. Quando você se envolve com as coisas de Deus, as necessidades dessa vida, elas são supridas automaticamente pelo fato de você estar comprometido e com a visão voltada para a vida eterna. Diga glória a Deus. O que é que diz a palavra de Deus? Diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a Bíblia diz para buscar em primeiro lugar, é para você buscar em primeiro lugar as coisas espirituais. Se preocupar em semear atitudes de bondade para poder colher bênção. Porque dentro da visão de Deus, o que você colhe é aquilo que você planta, aquilo que você dá. Porque tem gente que quer que seja bondoso com ele, mas ele nunca é bondoso com ninguém. Ele nunca consegue semear nada de bom na vida de ninguém, mas ele quer receber aquilo que ele não plantou. E baseado pela palavra de Deus, não tem como você receber aquilo que você não planta. Vamos ver alguns versos sobre semeadura. Agora coloca os meus aí, aqueles que eu coloquei. Jesus falando que o reino de Deus funciona assim. Jesus falou: então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. É assim que funciona o reino de Deus. Por que ele falou isso? Porque no reino de Deus que nós fazemos parte é assim: tudo você tem que semear para poder colher. Tudo você tem que semear. Vocês lembram do primeiro verso? Que nós lemos lá em Gálatas, que falava que a gente realmente colhe aquilo que a gente planta. Quando a gente fala em colher, essa colheita funciona tanto de coisas boas como coisas ruins. Se você planta coisa ruim, você vai colher fruto ruim. Você não vai colher abacate de uma semente de manga. A semente, ela dá o fruto certo de acordo com aquilo que você está plantando. Se você não procurar plantar as melhores sementes, como ser humano, sementes de bondade, agir de maneira correta, plantando coisas certas na vida da pessoa, você vai receber da mesma altura. Se você planta deslealdade, você colhe deslealdade. Se você planta maldade, você colhe maldade, e tudo você vai colher de acordo com aquilo que você está plantando. Então, vamos ver mais coisas sobre plantar. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Quanto mais você planta coisa boa, mais você colhe coisa boa.
Quanto mais você planta coisas ruins, mais você colhe coisas ruins para você. Não pense você que a maldade que você faz com uma pessoa, que Deus não entenda como sendo uma semente que você está plantando, que você vai colher na altura daquilo que você está plantando na vida da pessoa. Chega uma hora que a conta chega. A conta chega como fruto daquilo que você plantou. Vamos ver mais. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Esse grão de trigo que caiu na terra e morreu, se chama Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Ele era o grão, a semente que Deus deu, que plantou na terra, foi uma semente que morreu para poder frutificar. E hoje nós estamos aqui beneficiados por Deus, por essa plantação que Ele fez. Quem está entendendo, diga amém. Vamos continuar lendo versículos. Jó. Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam semente de desgraça, só colhe o quê? Maldade e desgraça. Jó falando, que ele notou isso aí. Você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você planta. Procure plantar coisas boas, porque você vai colher coisas boas. Ah, mas eu fiz alguma coisa boa para uma pessoa e aquela pessoa não fez nada de bom para mim. Eu só fiz para... Não é dela que você vai colher. Faça o que tem que ser feito. Se ela for desleal com você, se ela não agir correto com você, problema dela, porque o que você está plantando, você vai colher dele, diz a palavra de Deus. É Deus que vai dar para você. Não é daquela pessoa que você vai receber. Ela vai ter que tratar de fazer, colher plantações boas e fazer semeaduras boas para poder colher os benefícios dela também. Então tem muita coisa. Acabou esse último verso, né? Tem muita coisa que você precisa plantar. Plante bondade, que você vai colher bondade. Plante lealdade, que você vai colher lealdade. Plante paciência, que você vai colher paciência. Plante amor, que você vai colher amor. Plante misericórdia, que a Bíblia diz que você vai colher misericórdia. Então, o que determina o que você quer receber, o que você quer alcançar, é você com a plantação que você está fazendo. É você que determina o que você quer para você. Porque de acordo com aquilo que você está plantando, a Bíblia diz que por certo é aquilo que você vai colher. É a forma como você vê as coisas, é a forma como você vê o outro. Sabe o que a Bíblia diz? Com a mesma medida que medirdes, serás medido também. Não pense você, se você mede pessoas, se você mede as coisas de uma determinada forma, a palavra de Deus diz que você vai ser medido também da mesma forma, da mesma maneira. Então a gente percebe que toda a bênção que nós queremos está nas nossas mãos. E para você poder receber de Deus aquilo que você quer receber, você tem que aprender primeiro a plantar, porque lá na frente você colhe de Deus aquilo que você está precisando receber. Diga glória a Deus. E isso que eu estou falando para vocês se chama a lei da semeadura. Digam comigo, a lei da semeadura. Diga assim, eu sei que se eu quiser colher frutos bons, eu tenho que plantar sementes boas. E para encerrar, vamos ver só isso aí. Com a medida que me diz, será medido também? Então lhe disse, Jesus falando, atentai no que ouviram, que vocês ouviram agora. Fique atento. E no que ele vai dizer. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Você mede alguém, e quando você mede, que você beneficia, você recebe como você mediu, e além de você medir daquele tamanho, ainda é acrescentado. Se for coisa boa, vai acrescentar as coisas boas em você. Se for coisa ruim, vai acrescentar as coisas ruins sobre você. Então, nós que determinamos tudo com respeito às nossas vidas, de acordo com aquilo que nós estamos plantando, de acordo com aquilo que estamos semeando. Amém? Que Deus abençoe você. Que
Que Deus ajude você e que Deus te dê a bênção que Ele deu para todos os servos do passado, principalmente os patriarcas. Era a bênção de fartar você de vida na terra. Amém? Quem quer essa bênção, diga amém. Pois é uma bênção que Deus dá. Nos fartar de dias na terra. Da gente ir quando a gente, assim, eu já estou querendo ir, já estou aqui há muito tempo, já cansei, quero passar para o outro lado. Ah, tá bom, você é servo fiel, então vou levar você só quando você estiver bem, já cansado de viver aqui. Amém? Que Deus dê essa bênção para nós. Que sobre nós seja colocada a bênção da gente ver os netos dos nossos netos. Isso é bênção, gente. Ver os netos dos netos. É uma das coisas que Deus pode proporcionar para nós. Amém? Eu já estou perto. Ver o neto, não, do neto não dá, mas eu estou esperando o Paulo Neto, pastor, ser pai, que aí eu vou ser bisavô. Né? Eu estou esperando essa bênção, estou negociando com ele. Estou dizendo, faz o bebê que eu dou o colégio, eu dou tudo, eu estou empolgado porque eu quero ver o bis. Vocês estão entendendo? Isso são bênçãos que Deus proporciona na vida da gente. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus faça você colher muitos frutos e que você aprenda a plantar as sementes certas. Graças a Deus. Vamos ficar de pé no nosso lugar. Louvado seja Deus.